Olá, tudo bem? Olá, eu sou o professor Herbert e no vídeo de hoje a gente vai estudar os aspectos políticos e econômicos do filme Coringa. Eu tenho lido algumas resenhas, né, alguns artigos que falam dessa parte política do filme O Coringa. O que eu reparei é que muitos são ignorantes, principalmente os jornalistas, né, o jornalista médio ali, quando você coloca, sei lá, G1, por exemplo, você vai ver que eles dão alguns palpites, dão opiniões, né, como se fossem umas opiniões com embasamento, só que eles só estão repetindo chavões, eles nem sabem daquilo que eles estão falando. Esses são os ignorantes. E tem aqueles que dão as opiniões já com uma ideologia formada, então eles tiram do filme aquilo que eles querem tirar. O que eu não acho honesto, né? Porque eu acho que a gente tem que buscar a verdade. Então a gente não pode distorcer a realidade só para dar validade para aquilo que a gente acredita. Com toda certeza, rapaz. E eu tenho percebido que isso acontece muito no filme do Coringa, nos comentários acerca do filme do Coringa. Por quê? Porque ele dá margem a isso. Quando a gente assiste, ou até quando eu fui assistir ele no cinema, eu vi os comentários das pessoas saindo da sala de cinema, e era mais ou menos isso. Ele choca e tem essa questão revolucionária, essa questão revolucionária já remete ao marxismo, ao comunismo, socialismo. Então, a primeira impressão que dá é realmente que ele já é fácil de compreender, é um cara excluído pelo sistema, marginalizado, que se revoltou, e aí teve uma revolta na sociedade, ele foi o símbolo disso, e no final ele buscou a justiça, né? Teve justiça, teve uma revolução, ele acabou matando lá o Thomas Wayne, que representa a burguesia, né? Que exploram os proletariados. Então é muito fácil a gente pensar dessa maneira. Eu vou mostrar aqui alguns comentários que vão exatamente nessa linha. Bom, eu acho que está tudo errado com essas pessoas. Eu só estou aqui para ajudar. Vou tirar as pessoas da pobreza, ajudar a melhorar suas vidas, e é por isso que me candidatei. E eles podem não entender, mas sou a única esperança. Porém, eu vou mostrar para vocês que não é tão fácil assim. Pera lá um pouquinho. Porque quando a gente analisa mais aspectos, né, não só esse que eu resumi aí para vocês, quando a gente analisa um pouco mais de detalhes, analisando as teorias, o que cada cena, né, o que cada momento ali da trajetória do Arthur Fleck tenta colocar ele dentro de uma teoria que já existe, né, da esquerda ou da direita, então a gente vê que não é bem assim. Mas agora, por exemplo, né, eu peguei aqui um dos primeiros artigos quando você pesquisa no Google, se você colocar lá, Coringa Ideologia, então vai ter alguns artigos que estão analisando essa parte política do Coringa. Então eu achei um aqui que chama Coringa, Capitalismo e Ideologia Jurídica. Ele não está só em uma página, o mesmo texto foi compartilhado em mais de uma página, porque é um texto bom, né? É de uma doutora da escola lá da USP, da São Francisco, de Direito e tal, né? Eu não vou falar aqui o nome dela por questões de ética, mas vocês conseguem achar fácil essa resenha que ela faz, né? Inclusive ela tem livros falando disso, porque ela está falando dos aspectos jurídicos ideológicos do capitalismo, né? Aí ela aplica isso aí ao filme do Coringa. Então vocês vão ver que esse artigo que ela escreveu está bem enviesado para essa questão marxista.
E aí depois eu vou mostrar que muitas das coisas que ela colocou aqui estão erradas, né? Não é dessa maneira, porque se você analisa o filme friamente, cientificamente, você vai ver que não é bem assim. Então, por exemplo, ela fala assim, ó, o filme sobre o triste palhaço que sorri transcende as fronteiras da mera cinematografia e nos faz refletir sobre a sociedade em que vivemos, estruturalmente constituída a partir do modelo de produção capitalista. Então é já metendo o pau no capitalismo, né? E é uma coisa que a maioria, eu acho que 90% das pessoas pensam isso, que o Coringa é um reflexo dessa sociedade capitalista, injusto, o capitalismo selvagem, né? Então vamos ver mais coisas. E aí eu vou mostrar que não é bem assim. Pera lá um pouquinho. Então, ó, aí vamos continuando lá. O que ela fala? É contido pelos aparelhos ideológicos típicos da nossa sociedade. Então, ela fala que ele é contido, né, por aparelhos ideológicos. Aí ela tá falando das leis, da mídia, essas coisas como se tudo fosse aparelhado lá à ideologia capitalista, né? O filme, contudo, não segue uma trilha convencional, mas destrói nossas ilusões. Daí o alardeado incômodo em alguns setores da crítica e do público. Então muita gente ficou chocada, né? Porque ele foge lá do convencional e do status quo, né? Então, ao encarar as mazelas da sociedade burguesa, com grandes cidades infectadas, miséria, pobreza, banalização da violência, exploração do trabalho e individualismo exacerbado. Então ela coloca aquela coisa que também a gente aprende muito quando a gente estuda superficialmente, que o capitalismo acaba trazendo miséria, né? Acaba trazendo exploração. Então tem aquelas imagens das fábricas lá da Revolução Industrial, as pessoas todas amontoadas, criancinhas trabalhando, né? Toda aquela coisa que é uma visão ideologizada, né? Existem outros autores que falam diferente, por exemplo, o von Mises, né? Ele tem livros inteiros explicando, e eu estou falando de um cientista que ganhou o prêmio Nobel, estou falando de um sábio, né, um dos maiores economistas aí de todos os tempos. Ele fala que isso aí não foi assim, né, não é dessa maneira, mas depois a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Então vamos lá, continuar. A destruição de Arthur por uma sociedade burguesa opressora enseja o surgimento de Coringa. Apenas nesse momento o personagem começa a ser tomado por um sentimento de emancipação, e a singular dança no banheiro público representará isso. Então a emancipação já é um conceito marxista, né? O filme subverte a concepção tradicional de herói, como aquele cumpridor da lei e da ordem, permitindo uma mordaz crítica à ideologia jurídica. Em Coringa, a situação se inverte, pois o problema é justamente a ordem burguesa excludente. Logo, não há saída plausível a não ser a ruptura. Um dos aspectos geniais do filme reside justamente em ressaltar o poder do evento como algo que pode ser fundamental para desencadear um processo de reação e tentativa de ruptura por parte das massas. Então ela está falando aí do evento que foi o Coringa matando os caras lá no metrô, né? Que isso deu coragem para as massas se rebelarem contra o sistema. A crítica à mídia televisiva e aos aparelhos ideológicos de Estado de modo geral é evidente no filme. Eu não acho tão evidente assim. Lógico que a primeira impressão, estando na superficialidade do intelectual de Aurélia de Livro, é isso que parece. Porém, a gente vai ver que não é bem assim. Coringa permite que possamos desfrutar de uma representação artística de alguns aspectos já apontados pela mais avançada crítica marxista acerca da sociedade capitalista, do direito e da ideologia. Com efeito, Karl Marx, em sua obra de Maturidade, disseca de maneira científica as vicissitudes intrínsecas ao modo de produção capitalista.
Então ela está falando aí do Marx, né? Então ela está falando que o filme, na verdade, é uma aplicação à teoria do Marx, lá no seu livro O Capital. A primeira cena do filme começa com o Coringa fazendo a maquiagem de palhaço e ele está ouvindo a rádio que está dando uma notícia. Eles estão noticiando que o sindicato dos lixeiros está em greve, então está um caos na cidade, começou uma proliferação de ratos. O interessante é que tem um detalhe que pouca gente reparou. Logo no fim dessa notícia, ele dá uma outra notícia, que ele fala do sindicato dos proprietários imobiliários. E aí eu pensei, né, sindicato dos proprietários imobiliários, que sindicato é esse? Porque geralmente os sindicatos são dos trabalhadores, não dos proprietários. Então já é uma contradição que ficou implícita ali, que pouca gente percebeu, mas uma contradição entre as ideologias. Outra notícia: o Sindicato dos Proprietários de Imóveis manifestou preocupação com a alta do preço do querosene. Os locadores... Para a esquerda, o sindicato é uma ferramenta muito importante, porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? Uma sociedade com capitalismo selvagem, onde o homem só pensa no lucro. Então, existe aquela pirâmide capitalista, onde lá no topo da pirâmide ficam poucas pessoas, que são aquelas pessoas que têm muito dinheiro, e essas exploram a base da pirâmide. Então, devem haver mecanismos de distribuir essa renda. E os sindicatos vai ajudar nisso, né? Vai trazer melhores condições para o trabalhador, melhores salários, CLT, né? Vai mexer nas leis trabalhistas. Então tem tudo isso que a esquerda defende. Já a direita, ela é contra os sindicatos. Não assim, totalmente não deve haver sindicato. Não é isso. A direita é contra as interferências na economia. Então é interessante porque que ele dá essa notícia desse sindicato dos proprietários, né? E aí eu fui pesquisar lá e eu vi que realmente nos Estados Unidos tem um sindicato dos proprietários e ele é um sindicato de direita. Por quê? Porque eles reivindicam o direito, é uma associação, membros, né, que se reúnem lá e defendem o direito de propriedade. Isso daí é um outro conceito muito importante nessa contradição esquerda-direita. Enquanto a direita defende o direito da propriedade, acha que é uma das bases fundamentais, né, para a sociedade, para a civilização, a esquerda já não, a esquerda demoniza a propriedade, acha que a propriedade é o que traz a desigualdade social. E por que esses sindicatos, que são os sindicatos dos trabalhadores, por que alguém não iria gostar dele, né? Já que ele está ajudando aí as condições do trabalhador, por que alguém seria contra? O argumento dos economistas liberais é o seguinte: o salário, por exemplo, então o sindicato vai lá e vai interferir no salário. Tem que aumentar o salário dos lixeiros, por exemplo. Então ele vai mexer nesses salários. O salário, na economia, ele é um preço, né? Ele é o preço do quê? Do trabalho. Então, existe o capital humano, que é uma pessoa com a sua mão de obra, ela vai trabalhar e aí o cliente vai comprar essa mão de obra. Quem que é o cliente? É o empresário. Então, é um preço, ele vai estar comprando a sua mão de obra por um preço. Esse preço vai ser repassado no preço da mercadoria, né, no preço do serviço. Então, por exemplo, se eu for fazer essa mesa aqui, eu sou um carpinteiro, eu vou fazer uma mesa. O preço dessa mesa vai estar incorporado o preço do meu salário, né? Mais o preço do material, mais o preço de todo o custo que precisa para fazer a mesa e o lucro do empresário. Então, tudo isso aí são fatores macroeconômicos. E aí, quando você mexe em uma coisa, vai mexer em um monte.
E esse é um grande problema para quem acredita no laissez-faire, né, que é a economia de livre mercado. Porque quem acredita nisso, acredita que os mercados eles se autorregulam. E nessa autorregulação dos mercados, o preço é um fator muito importante, talvez o mais importante, porque o preço ele carrega a informação do consumidor para toda a economia, para o produtor, para tudo. Então, por exemplo, se muita gente demanda um produto, o preço daquele produto vai subir. E aí o outro produto que as pessoas estão produzindo, os produtores daquele outro produto vão passar a produzir aquele produto mais demandado. Então a economia ela vai se equilibrar, porque tem muita gente querendo um produto, aquilo ficou caro, e aí as pessoas querendo lucro vão ir lá produzir aquilo. E aí os preços se estabilizam de novo. Então é uma informação, os consumidores queriam aquele produto mais do que o outro e essa informação foi passada no preço, né? O preço mostrou que ele estava caro, mostrou que muita gente queria ele e isso fez a economia se estabilizar. Isso é um exemplo básico, né? Só que o preço ele pode ser o preço de várias coisas, igual eu falei, pode ser de um produto, pode ser de um serviço, pode ser do trabalho, que aí é o salário, pode ser o preço de uma moeda, que aí seria o câmbio. Por exemplo, o real agora está muito desvalorizado, né? Precisa quase R$6 para comprar $1. Então muita gente está criticando, que absurdo. Eu não sei fazer juízo de valor se isso é bom ou se é ruim, mas pela economia de mercado, o que eles acreditam? Que isso tem que se regular naturalmente. Não pode um político ir lá e fazer uma política econômica e igualar o real com o dólar, porque ele vai estar mentindo. Essa informação que o preço carrega tem que ser verdadeira. Se eu manipulo isso artificialmente, eu estou enganando, eu estou trazendo uma informação falsa. Então, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil, qual que é a economia mais rica? Qual que produz mais coisas, que tem mais tecnologia? É os Estados Unidos. Então é meio falso eu querer que o real fique pau a pau com o dólar. Se eles são uma economia melhor, lá tem menos pobreza, lá funciona melhor, a moeda deles é mais forte do que a gente, sinto muito, né? A gente que melhore a nossa economia para a gente chegar uma hora no nível dos Estados Unidos e aí sim a gente vai bater de frente com eles, né? Aí a nossa moeda pode ficar pau a pau com a deles. Agora, se você só mexe num valor lá, acaba que uma hora estoura em outro lugar, que é o que aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, né? O Plano Real. Ficou R$1 para né? R$1 para $1 na época do Plano Real. Só que isso depois resultou em outros problemas, né? A economia é assim, não tem mágica. São valores que uma coisa está relacionada com a outra, né? Então tem os juros, tem os salários, os preços, tem todos os fatores macroeconômicos, tudo está ligado. Se você mexe vai ter que tirar de um outro lugar. Não tem como você inventar. A única maneira de inventar é quando você produz moeda, né? Você começa a imprimir dinheiro, que aí é pior ainda, que gera inflação. A gente aqui no Brasil teve época de hiperinflação nos anos 80, então você saía de manhã, tava um preço, daqui 2 horas você passava no mesmo mercado, já tava outro preço. Então começou a faltar alimento no mercado, a gente entrou numa crise muito feia, né, aqui no Brasil, por conta disso, impressão de moeda. Quantas viajam? Oh, mas o senhor tem 4 laranjas. Sim. E aí come uma? Quantas resta? Quantas viajam? O senhor tem 4. Eu tenho 4. E aí come um? Tem 4, né? 4, come uma. Bom, eu sabia isso era com maçãs. Outro conceito também que é um pouco controverso, né? A esquerda pensa de um jeito, a direita pensa de outro, nessa questão de economia, é a questão que o capitalismo ele é cíclico. Então o capitalismo ele tem expansão, né, que é quando a economia cresce, e depois vai ter a recessão. Isso é um senso comum, a maioria das pessoas pensam isso, já acha que é intrínseco do capitalismo ser cíclico. E esse é um pensamento ideologizado da esquerda. Porque quando você vai ver
os economistas de direita, eles falam que não, que na verdade é o contrário. Quando o Estado interfere na economia, gera distorções, que é isso que eu já expliquei, e essas distorções, quando explode, é o bust, né? Então tem o boom, que é a economia crescendo, e o bust, que é a recessão, né, econômica. Então, se você for lá olhar, tem a teoria dos ciclos econômicos da escola austríaca. Ele explica a crise de 29, ele explica a crise de 2008, tudo isso eles explicam através da teoria econômica disso que eu acabei de explicar, de como o governo interferiu de maneira errada, criou uma bolha que uma hora explodiu. Então agora a gente vai analisar aí no filme um aspecto mais de costume, né, das políticas aí voltadas aos costumes e não à economia. Logo no início do filme acontece aquela cena que já é a cena mais chocante, né, que o Coringa é roubado por uns jovens e depois ele é espancado num beco. Essa cena traz referência, esse filme é cheio de referências, né, cheio. E essa cena em especial, ela traz referência ao filme Laranja Mecânica, é muito fácil de reconhecer. A cidade do Laranja Mecânica também é uma cidade devastada, e aí os jovens espancam um velho num beco também, né? Então tem um senhor de idade e os jovens espancam ele é um velho irlandês e ele começa a falar coisas sobre o conservadorismo, né? Ele sente saudade da época em que os velhos eram respeitados, então ele fala um monte de coisas, ele tem um discurso de cunho moral. Agora, confrontando, né, essa cena aí com o pensamento da esquerda e o pensamento da direita. O pensamento da esquerda iria dizer o quê? Que o capitalismo é isso, tem esses ciclos e o capitalismo gera desigualdade social, injustiça social, só pensa no lucro. Então tem tudo isso aí que gera uma sociedade doente, né? Então o projeto neoliberal, né? Eles falam do projeto neoliberal como se fosse uma espécie de neofascismo. E o capitalismo selvagem acaba gerando isso, e isso gera violência, né? Se tem desigualdade, vai ter violência, vai ter revolta, vai ter uma cidade violenta como essa daí, e isso refletiu lá nos jovens batendo no Arthur Fleck. Porém, se a gente for ver o viés da direita, é diferente a interpretação, né? Aí a gente já vai ser mais parecido lá com o da Laranja Mecânica. Porque o que a direita defende? A direita conservadora, né? Defende as instituições que têm tradição. Então, as instituições seculares que vêm há muito tempo. Então, por exemplo, a família, né? A unidade familiar, a igreja, as leis, né? As leis também não foram formadas de uma hora para outra. As leis representam um acordo de convivência que vem de muito tempo atrás. Então o conservadorismo, ele prega que a gente tem que conservar isso e ir melhorando, e ir reformando os sistemas. Mas a gente tem que ter o sistema jurídico. Enquanto a esquerda já acha que essas instituições, na verdade, elas são ferramentas da burguesia para escravizar, para explorar os proletariados. Então, para eles têm um pensamento revolucionário em acabar com isso, que é o que aconteceu, que é o que está acontecendo lá, né? A gente vai ver que vai ter um processo revolucionário no filme. Eu falei primeiro do tema econômico, depois do tema moral, e aí eu vou falar agora de um tema que junta os dois, né? A economia com a ideologia mais de costumes. É interessante a gente reparar naquelas cenas que o Coringa vai na assistente social, que é um serviço público lá dado pelo Estado que ele frequenta, que ele vai toda semana, ele conversa lá com a assistente social e aí ele recebe os remédios dele. Isso nos remete a outra contradição entre as ideologias.
Enquanto a esquerda acredita que o Estado deve proporcionar o acesso aos serviços essenciais para o cidadão, então, por exemplo, a escola, o hospital, saúde, segurança, aí nesse caso assistência social, psicólogo, então quem tem problemas lá com drogas, o Estado também deve prover assistência a essas pessoas, que é o chamado estado de bem-estar social, onde o governo tem programas que auxiliam as pessoas e proporcionam esses serviços para as pessoas. A direita pensa um pouco diferente também. A direita acredita que até esses serviços, né, esses serviços essenciais, todo mundo precisa. Não é que a direita fala assim, quem é pobre não tem que ir para a escola. Muita gente acredita isso, né, que a esquerda está pensando no pobre, que é dar educação, saúde para o pobre, e a direita não. A direita quer que o rico estude, tenha saúde de qualidade, e o pobre é largado lá às traças. Isso é o senso comum, mas não é isso. A direita, ela acredita que até esses serviços essenciais, eles podem ser providos pelo mercado, porque o mercado ele é mais eficiente do que o Estado. Então o Estado é muito burocrático, e aí tem funcionário público, não tem concorrência, então é todo... A gente pode ver até nessas cenas aí, né, como que é o escritório lá da assistente social. É um escritório cheio de aqueles arquivos mofados, aquela luz, aquele lugar assim que parece almoxarifado, né? Aquele cheiro de almoxarifado, de arquivo morto, né? Então, o serviço público, em sua grande maioria, principalmente aqueles que são para as classes mais pobres, eles têm essa coisa, parece que é uma preguiça. Você entra lá, você já sente aquela moleza. Enquanto o serviço particular é bem diferente, né? É só você ir no hospital particular e no hospital público. No hospital público você vai ver uma plaquinha lá, a mulher escreve numa folha de sulfite, cola lá, enquanto no hospital particular já vai ter toda a tecnologia, vai ser tudo mais eficiente. Mas e aí? Aí tudo bem, né? Todo mundo sabe que um negócio, quem consegue pagar, vai ter o melhor serviço. Mas e quem não consegue, né? Qual que é o pensamento da direita para quem não consegue? Eles acreditam, em primeiro lugar, que a livre concorrência vai gerar prosperidade de uma forma geral na sociedade. Então muita gente que precisaria desses serviços públicos vão ter condições de pagar. Aí a gente pode confrontar com outro pensamento da esquerda que também é um senso comum, né? A maioria das pessoas pensam assim. Pensam, se o capitalismo gera tanta riqueza, tanta prosperidade, então o livro principal do liberalismo econômico, que é A Riqueza das Nações, né? O nome do livro, A Riqueza das Nações. Ele está descrevendo no livro como que uma nação deve agir para ficar rica. E aí como que tem pobreza, né? Vamos pegar o Brasil, a gente é tido como um país capitalista e aqui a gente tem muita desigualdade, muita pobreza, muita miséria. Qual que é a explicação para isso, então, dentro dessa teoria aí da riqueza? Cadê a riqueza das nações aqui no Brasil? É aí que está o pulo do gato, né? Então, o Brasil é complicado. juridicamente, ele é um país capitalista, tal, tem o seu mercado funcionando, mas é isso, o Estado interfere muito. Então, não é um capitalismo de verdade, é um capitalismo com um Estado muito intervencionista. Isso a gente pode ver com dados. Todo ano sai um ranking, que é o ranking de liberdade econômica. Ali a gente vai ver qual que é a posição do Brasil em relação aos outros países na liberdade econômica. Se a gente for muito livre economicamente, quer dizer que aí sim, o nosso capitalismo tá ok. Se a gente estiver lá embaixo, aí quer dizer que não é o capitalismo que está trazendo a miséria pra gente. Então vamos ver lá o Brasil, né? Como que ele está nesse índice, vamos ver se ele é capitalista mesmo. Então tem alguns critérios, né? Ó, tem livre, que é verde, é majoritariamente livre, moderadamente livre, majoritariamente não livre, reprimido e não ranqueado. Então vamos ver a questão do Brasil.
Ixi, nem tô achando aqui. De tão lá embaixo que ele fica. Ó, o Brasil. Então o Brasil é vermelho, né? Vamos ver o que é o vermelho. Ó lá. Majoritariamente não livre. Ou seja, o problema do Brasil não é o capitalismo. De acordo com essa teoria da riqueza das nações, é a falta de capitalismo. Porque se a gente for ver aqui, ó, eu tô vendo agora, né? Eu nem não tenho essa lista de cor, né? Vamos ver os primeiros países com mais liberdade econômica. Então tem lá Hong Kong, Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Austrália, Irlanda, Estônia, Reino Unido, Canadá. Realmente a gente vai ver que esses que são verde aqui, que são os livres de verdade, eles são os mais ricos. Depois, se a gente abrir uma lista, por exemplo, de IDH, a gente vai ver que eles são os melhores, né? Enquanto o Brasil está lá embaixo. Ainda assim, né? Lógico, mesmo nos países... Tem países que não tem pobreza mesmo, né? Os países mais ricos, mesmo, sei lá, você vai ver Suíça, as cadeias de lá nem tem... Fecham porque não tem preso. Mas vamos pensar um país grande como o Brasil, ou sei lá, a gente pensa nos Estados Unidos, que é onde se passa o filme, que é um país rico, capitalista e que tem pobreza também, né? Então, e aí? O que a direita propõe para esse pessoal que, por exemplo, se não tivesse hospital público, a pessoa vai ficar doente, não tem dinheiro para pagar lá o hospital, vai morrer? Como é que funciona? Aí a direita, a gente pode ver no livro do Milton Friedman, que é o considerado, ele é que chamam de neoliberal, né, lá da escola de Chicago. Ele tem um livro que chama Capitalismo e Liberdade. E aí eu estou citando esse livro porque tem um exemplo muito bom que ele deu para isso que eu estou falando, que é o exemplo da capitalismo e educação. Então ele fala como que a educação deve ser tratada no livre mercado. Ele teoriza que a escola não deve ser da administração do Estado. Então o Estado tem que abrir mão de construir escolas, de contratar professor, tudo isso que a gente tem aqui no Brasil, né? As escolas vão ser todas particulares, então é o mercado que vai ter lá um empresário, vai abrir uma escola, vai contratar um professor, vai ter o salário do professor, esse salário do professor vai ser de acordo com a lei de oferta e demanda, tudo normal, como se fosse um outro produto. Aquelas pessoas que não têm dinheiro para pagar a escola, aí sim o governo pode ajudar, pode dar um voucher, que é uma bolsa, né? Aí ele paga para o aluno, ele dá o dinheiro para o aluno e o aluno vai estudar na escola que ele escolher. E isso só vai ajudar de novo ao mercado a regularizar. Então, por exemplo, uma escola que não é boa, os alunos não vão procurar aquela escola. E aí ela vai acabar fechando. E aí a outra escola que é boa vai ter mais procura. E assim por diante. Então já é um problema de mexer com a qualidade, com a administração da educação, que a gente sabe que é um problema, né? Principalmente aqui no Brasil. Eu sou professor de escola pública, eu estudei sempre em escola pública e a gente está nos piores índices, né? Eu acabei de mostrar uma lista aí, se a gente for abrir a lista aí da educação, a gente vai ver que o Brasil é um dos piores. Então esse problema é muito difícil de ser solucionado. A direita já tem uma solução para isso. Não aqui no Brasil, né? Eu estou falando de uma teoria econômica. É difícil a gente aqui no Brasil definir alguma coisa. Além de tudo isso, nessa questão da assistente social, é muito importante notar porque, então, a esquerda defende que o Estado deve prover, né, esse tipo de serviço, só que aí é esse que é o problema, porque quando o Estado provê esse serviço, não tem eficiência, igual a gente vê na escola, no hospital público. Essa própria assistente social, o que acontece com ela e com o Coringa? Ele mesmo percebe que ela não dá atenção para ele. Ela nunca presta atenção realmente em qual é o problema dele.
Isso que eu estou fazendo aqui, destrinchando, né, qual que era o problema dele, era ela que teria que fazer. Qual que é o seu problema? É o problema de classes? É o seu emprego? É a sua família? O que te falta? Isso é o que ela deveria fazer, mas não. Ela sempre fazia as mesmas perguntas, então sempre a mesma burocracia, que é a famosa burocracia do Estado. Ela não estava preocupada realmente com ele, e ele não podia procurar outra, né? Porque era o que o Estado dava. Se fosse uma economia de mercado, teria o preço, por exemplo, de uma assistente social, de uma psicóloga, abaixaria, né? Porque ia ter mais gente concorrendo, e aí mais pessoas poderiam ter acesso a esse serviço. E aí a pessoa não gostou de um, vai para outro. E é assim que o mercado funciona. Even I didn't know if I really existed. Arthur, I have some bad news for you. You don't listen, do you? I don't think you ever really hear me. You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. But you don't listen. Anyway, I said, for my whole life, I didn't know if I even really existed. But I do. And people are starting to notice. Agora vamos aplicar um pouco essas coisas que a gente está falando, vamos aplicar exatamente no personagem do Arthur Fleck, o Coringa. Vamos aplicar exatamente nele. Nesse artigo aqui que eu já li uma parte, então o que ela fala, né? Ela fala que o filme escancara as mazelas da sociedade burguesa, né? Com grandes cidades com miséria, pobreza, banalização da violência, exploração do trabalho. Então, ela pinta uma sociedade capitalista com isso, com miséria, com pobreza. O Arthur Fleck, o problema dele era esse? Era a luta de classes? Então o problema dele é que ele era explorado, ele era pobre, miserável, e aí depois acabou que ele se revoltou contra a sociedade, contra esse Estado, contra o establishment. Foi isso que aconteceu? Então vamos analisar. Primeiro, quando a gente vê onde ele mora, não é lá uma mansão igual a do Thomas Wayne, mas o filme se passa em 1981, ele tem uma casa confortável, com telefone, secretária eletrônica. Aqui no Brasil, por exemplo, onde, falando de capitalismo, né, os Estados Unidos é muito mais capitalista do que o Brasil, a gente viu. Então aqui no Brasil, nos anos 80, poucas pessoas tinham telefone. O telefone começou a chegar só, sei lá, no fim dos anos 90, que todo mundo tinha telefone. Lá em 81 ele já tinha secretária eletrônica, ele tinha televisão, ele tinha a banheira, mostra ele dando banho na mãe dele. Então ele tinha um conforto. A casa dele era melhor do que a minha, né? Eu que aqui no Brasil tenho profissão de quem tem ensino superior, né? E ele era o marginalizado lá, ele era o que não tinha conseguido estudar, não tinha tido oportunidades. E a profissão dele, né? Então um dos principais pontos aí é a profissão, quando a gente vai discutir esquerda e direita. O Marx, ele chamava o trabalho do capitalismo de alienação. Por que ele usava esse termo? O trabalhador acaba produzindo coisas que não é aquilo que ele vai usar. Por exemplo, uma fábrica de parafusos. Então eu vou ficar lá o dia inteiro só colocando lá um objeto na esteira. Aquelas cenas que a gente já viu muito, né, da Revolução Industrial. Inclusive, é uma referência aí do filme que ele coloca, quando o Coringa vai ao encontro do que ele achava que era o pai dele, o Thomas Wayne, que ele está no cinema. O filme que está em cartaz é o Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que é uma crítica a isso, a esse trabalho alienante.
porque a pessoa está fazendo aquilo como um meio de sobrevivência, de subsistência. Para ela, aquele trabalho não é importante, não dá prazer, não dá nada. Ela está simplesmente fazendo um movimento sem sentido, um trabalho que para ela é ruim, é maçante, e aí ela faz aquilo porque ela precisa do dinheiro para sobreviver. Então isso é o que Marx chamou de alienação. Aconteceu alienação com o Arthur Fleck? Não. Ele era um artista, ele trabalhava, ele dançava bem, então ele sabia fazer imitações, esse tipo de coisa. E isso foi bem explorado na profissão dele. Ele trabalhava lá com as criancinhas pobres, doentes no hospital. Então ele ia lá, ficava dançando, brincando com as criancinhas. Esse é um trabalho de alienação? Um trabalho que você pode ajudar a criança doente? De maneira nenhuma. Isso é um trabalho que pode até traz dignidade, traz bem-estar, né? Traz um sentimento bom para a pessoa. Ele mesmo falou que ele adorava esse serviço, porque quando ele estava sendo demitido, ele implorou para não ser demitido porque ele adorava o trabalho dele. Então o trabalho dele não era de alienação. O problema dele não era esse. Lloyd, por favor. Eu adoro esse emprego. Além disso, quando ele foi demitido, logo em seguida ele conseguiu chance para ir lá ser comediante de stand-up. Pode ver que ele vai lá, ele tem a chance dele, ele dá o show dele. Lógico que ele não consegue porque ele tem um problema de saúde, ele acaba dando um vexame público. Mas a gente vê que uma economia capitalista pujante, como lá naquela cidade parecia, né, muito comércio e tal, logo no começo do filme mostrava isso, é uma sociedade que tem essa liberdade, que dá essas oportunidades, da mobilidade social, né, das pessoas irem para um emprego, irem para o outro, conseguir se realizar lá no seu trabalho. Honestamente, acho que a gente está precisando rir. Então, vamos receber o Coringa. Além disso, ele teve a oportunidade de ir para a televisão no talk show favorito dele. Claro que ele foi lá, vai falar, o cara chamou lá porque o cara era um escroto, tava tirando o sarro dele porque ele deu um vexame e o cara tava querendo ridicularizar ele. Isso aí é uma coisa da personalidade. O cara era ruim, não tô falando que o cara era bom, que o cara era legal de ter feito isso. Mas ele teve a oportunidade de ir lá, né? Por exemplo, o Fábio Porchat, a primeira aparição que tem dele na TV é mais ou menos assim. Ele vai na plateia do Jô Soares e aí ele pede para participar e o Jô Soares deixa e ele faz um papel de palhaço lá. Foi a primeira aparição dele na televisão. Mas você descobriu por conta de quem? Quem te inspirou? Eu fui lá no programa do Jô, que eu pedi pra ir lá na frente pra fazer uma cena e ali que eu me dei conta que era aquilo ali que eu queria fazer na vida. O Coringa teve uma oportunidade melhor do que essa, né? Porque ele foi convidado, teve a entrevista, teve tudo. Por mais que o cara fosse um babaca. E a ideologia de direita não fala que o cara não vai ser um babaca. O cara é um babaca mesmo, igual o patrão dele também era um babaca. No filme, as pessoas são ruins, né? A maioria das pessoas que interagem com ele são ruins. Você foi o único que foi bom pra mim. Vai lá. Só que isso é culpa do capitalismo? Não, é culpa das pessoas, né? Da moral das pessoas, não é culpa do capitalismo. Pelo contrário, né, o Adam Smith deixa claro isso, que o homem é egoísta. Ele fala, olha lá, o que vai gerar a riqueza das nações é o fato de cada indivíduo procurar o seu desenvolvimento e crescimento econômico pessoal. Então, cada pessoa vai procurar o seu crescimento pessoal, não é porque quer ajudar o outro, é porque está pensando no seu próprio lucro, no seu próprio bem. E aí é assim que todo mundo procurando isso, acaba que a economia cresce. Se o problema do Coringa não foi a desigualdade social, a injustiça social, como é fácil, né, o pensamento mais raso nos leva a pensar isso, qual que era o problema dele?
Esse é o tema central do filme. Naquela cena que ele chega e ele dá a janta para a mãe dele, aí ele deita na cama do lado da mãe dele, apaga as luzes e aí ele vai assistir ao talk show favorito dele. Oh, Bob, acende a luz da plateia. Quem foi? Foi você? Fica de pé, por favor. Vai, fica de pé. E aí ele começa a ter uma espécie de sonho, uma imaginação, como se ele estivesse lá no programa, que era o maior desejo dele. É interessante que nessa cena, o que acontece? Ele está na plateia, e aí o apresentador, que é o Murray lá, que é o ator Robert De Niro que faz. Ter colocado o Robert De Niro nesse papel já é uma referência ao filme O Rei da Comédia, né, lá dos anos 80, que o Robert De Niro já representava esse tipo, era quase o mesmo papel. E a outra referência também é um clássico que é o Taxi Driver, do Martin Scorsese, que foi o primeiro cotado para fazer o Coringa, o primeiro diretor cotado. E aí ele não fez, mas o Taxi Driver é uma referência muito forte nesse filme, né? O Robert De Niro também, novinho, fez o papel de um cara que veio da guerra do Vietnã, aí estava marginalizado, era taxista, começou a ver a sociedade podre, a sociedade em decadência, os valores acabando, e aí ele resolve dar fim a um monte de gente lá que ele acha que é a doença da sociedade. Então ele mata traficante, mata os gigolô, ele faz uma chacina, e ainda depois no fim do filme ele é tido como herói. Tem inclusive essa referência desse sinal aí que ele faz lá com a pseudo-namorada dele no elevador. No filme Taxi Driver também tem esse sinal, tem esse gesto, né? Então é uma crítica a esse fim da unidade familiar. E aí o Robert De Niro fala no ouvido dele, né? Fala assim, eu trocaria todas essas luzes, todo esse show para ter um filho igual você. Então, olha, esse foi o sonho dele. O que ele queria? Um pai, ele queria um amor, ele queria cumplicidade, carinho, era aí um seio familiar. Então era isso que ele sonhava. Ele não sonhava em chegar lá, fazer um show de sucesso, porque a carreira dele era muito ruim, ou ganhar um prêmio. Ele poderia ter, era um sonho, ele sonharia qualquer coisa. Ele poderia ter sonhado ele lá num sorteio, ele ganhando muito dinheiro, $1 milhão, ele poderia ter sonhado um monte de coisa. Mas não, ele sonhou que ele era um bom filho, e o cara reconheceu nisso, e o cara queria ter um filho como ele. Também, quando ele encontra o Thomas Wayne lá no banheiro, aí é uma cena, uma simbologia boa também, porque ele se despe da roupa de garçom, né, de empregado que ele tinha roubado, ele se despe, meio que é uma simbologia dele saindo dessa coisa, dessa luta de classes, dessa diferença, e não se importando com isso, se importando com o afeto, com outro tipo de interação entre as pessoas. E aí ele vai lá falar com ele achando que o Thomas Wayne é o pai dele. Quando ele consegue conversar, o que ele fala? Ele fala assim, olha pai, sou eu, olha pra gente, olha como a gente se parece, querendo um afeto. E aí ele fala, poxa, eu não tô querendo nada assim, eu não quero seu dinheiro, você acha que eu tô querendo tomar alguma coisa? O Thomas Wayne fala, né, o que você tá querendo de mim? Ele fala, não tô querendo nada, eu só quero ter um pai, por que as pessoas não são mais legais? Por que você não pode ser educado? É isso que ele fala. Então, o problema dele é esse, não é um problema de exploração de dinheiro, de patrão, do burguês explorando o pobre, não é esse, o problema dele é outro. E esse é uma contradição muito importante entre a esquerda e a direita também, porque a esquerda,
Claro que existem várias esquerdas, existem, sei lá, os sociais-democratas, existe um monte de coisa, né? Quando eu estou falando assim, eu estou generalizando. E eu estou pegando como princípio, como referência, o Marx, né? O Marx que é o principal, né? O principal teórico. O livro dele lá é como se fosse a Bíblia da esquerda. E o que o Marx fala sobre a família? Ele vê a família como mais uma ferramenta de exploração burguesa. Então, a esquerda fala, alguns ramos aí da esquerda fala bastante disso, de acabar com essa unidade familiar. Porque essa família não é tão importante quanto parece, é uma forma de repressão. Já a direita vê na unidade familiar uma das coisas mais importantes para sustentar uma sociedade. Chegamos no fim, então, resumo da ópera. O Coringa, ele foi realmente... Ele foi... pescado para essa luta de classes. Então é evidente que está tendo uma luta de classes no filme, tem uma revolta contra os ricos, né? Isso aí é claramente falando contra o sistema, contra os ricos. Essa revolta aí tem lá as manifestações, tem morte, eles espancam policiais, então tá acontecendo um monte de coisa. E o Coringa, ele foi realmente o símbolo disso. Porém, não era a causa dele, não era a busca dele, ele não estava querendo nada daquilo. Ele mesmo fala, quando ele está no programa sendo entrevistado, ele fala, eu não sou político, eu não sou de nenhum movimento, ele mesmo fala. Ele é apenas capturado, porque ele é um cara que tem todos esses problemas que a gente já discutiu, que para mim não é um problema do capitalismo, não é um problema de exploração burguesa, só que ele está revoltado, a sociedade está um lixo e isso refletiu nele, ele tá triste, ele tem problema mental, a mãe dele, essa questão da família pega muito, porque, por exemplo, a mãe dele, ele ficou com essa doença mental porque a mãe dele tinha uma porção de namorados que não eram pessoas boas, que espancavam ele. Então ele viu isso, a mãe dele mentiu, e a mãe dele falou que o pai dele era o Thomas Wayne, e não era. E por isso que ele matou a mãe dele, porque quando ele roubou os arquivos lá do manicômio, ele viu que ele era adotado, ele não era filho do Thomas Wayne, e a culpa de tudo de ruim que aconteceu na vida dele foi culpa da mãe dele. Inclusive, ela trata ele muito mal, ela fala que ele não é engraçado, quando ele fala que ele vai conseguir ser comediante, ela fala, como é que um cara sem graça vai fazer stand-up? Ela fica o tempo todo falando que a vida deles é ruim. Ele tá tipo dando banho dela numa banheira e ela falando que a vida deles é horrível, sabe? Então a mãe dele foi a grande causadora de todo o mal na vida dele. Só que como essa questão da luta de classes é muito grande, né? Muito forte esse conceito, todo mundo estava imerso nisso, os jornais, os sindicatos, a própria assistente social dele lá falando, né? Ah, eles não ligam para pessoas como você e como eu, como se fosse a burguesia que estivesse menosprezando ele, sendo que ela que era da mesma classe que ele, ela não prestava atenção nos reais problemas deles, né? Então, só que ela estava mais preocupada com o emprego público dela do que com o cliente, porque se ela tem um cliente que está com um problema, mesmo que vão cortar aquele serviço, ela poderia ter conversado com ele, ter ajudado, ter indicado, ter tido uma afetividade, e ela era totalmente fria, dava para ver que ela não estava se importando com ele, ela estava mais se importando com isso, com o serviço público dela, com a luta de classes, e toda a cidade estava nessa luta de classes, que aí acabou na Revolução e acabou na morte dos pais do Batman, né? Então, acaba que o Batman, que eles estão num beco saindo do cinema. Aí a outra referência também ao filme, eles estão assistindo um filme que é o Zorro.
É uma outra referência também que tem aí no filme. E aí eles estão saindo do cinema, aí eles entram no beco e alguém vai lá e mata os dois e deixa só o Batman, né? Deixa o menino. Ou seja, o Thomas Wayne não era pai dele, não tinha culpa nenhuma de tudo que tinha acontecido e foi ele que acabou pagando o pato. Porém, mesmo assim, transformaram isso numa luta de classes e ele foi o símbolo da revolução. E aí ele percebeu que a vida dele não era uma tragédia, era a porra de uma comédia.